Oi, pessoal, sejam bem-vindos à minha apresentação. Eu sou o André, mestrando no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, sob orientação da Letícia Moreira Sigolo, e para o terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, a gente desenvolveu a pesquisa intitulada Diálogos entre a Lógica Expansiva da Urbanização de Campinas, em São Paulo, e as Diretrizes da ONU para Cidades Sustentáveis. Então, eu começo falando um pouco sobre o nosso objetivo, metodologia e resultado. O objetivo é analisar de que maneira a legislação urbana de Campinas se relaciona com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, com a nova agenda urbana e com as diretrizes da ferramenta My Neighborhood da ONU para uma cidade compacta. A metodologia se deu a partir da pesquisa documental, as legislações municipais e revisão bibliográfica sobre os conceitos de cidade compacta, rural metropolitano e também sobre o processo de urbanização dispersa de Campinas e diretrizes da ONU para cidades sustentáveis. E o resultado foi feito, ele se deu a partir de dois quadros, um primeiro quadro analítico das legislações indutoras da expansão urbana de Campinas e um outro quadro comparativo entre diretrizes presentes no Plano Diretor de Campinas de 2018 e nos documentos e ferramentas da ONU para cidades sustentáveis. Então, eu vou ressaltar aqui esses documentos, essas diretrizes da ONU que a gente analisou. Em primeiro lugar, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram propostos em 2015 para erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir paz e prosperidade no mundo todo até 2030. Foram assinados por 193 países, incluindo o Brasil. A nova agenda urbana foi criada na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, o Habitat 3, realizada em Quito, em 2016, com o objetivo de comprometer os chefes de Estado a planejar e administrar a cidade de forma sustentável. E a ferramenta My Neighborhood foi desenvolvida pelo Laboratório Urbano Habitat, publicada no início desse ano, 2024, e oferece recomendações de projeto urbano na escala do bairro para o planejamento de cidades mais sustentáveis, a partir de 5 concepções de cidade: compacta, conectada, inclusiva, vibrante e resiliente. O trabalho aqui vai ser feito através dessa análise da cidade compacta. Então, justamente é importante entender como se deu o debate da cidade compacta no debate urbanístico e entender o que estava acontecendo nas cidades, principalmente na Europa, no final do século XIX. Então, as cidades industrializadas passavam por uma expansão do tecido urbano, causada, entre outros fatores, pelos avanços tecnológicos, principalmente em transporte e comunicação, que causou um espraiamento das cidades e a redução da importância do lugar, né? Nesse sentido, nesse contexto, começam a surgir alguns movimentos de defesa do controle da expansão urbana, a exemplo do movimento Regional Planning, liderado por Lewis Mumford e Patrick Jacques, e no século XX, alguns outros movimentos vão dar continuidade ao Regional Planning, a exemplo do Townscape, na década de 1940, e o Urban Task Force, fundado por Richard Rogers, em 1998. Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a ECO 92, culminou na Agenda 2021, que chegou à conclusão de que o crescimento desordenado das cidades era um dos principais agentes dos problemas ambientais em escala mundial. Já no século XXI, como eu comentei na introdução, em 2016 foi feita em Quito a Habitat 3, que resultou na nova agenda urbana, que tinha como diretriz, entre outras diretrizes, a promoção de uma capacidade e densidade adequada, policentrismo e usos mistos nas cidades. Então, esse diagrama, essa figura que a gente traz, é um diagrama comparativo entre os modelos de cidade dispersa e de cidade compacta. Então, na cidade dispersa, a distância entre moradia, trabalho e lazer exige deslocamento de carro, e na cidade compacta, essas distâncias podem ser percorridas a pé ou de bicicleta. Então, os núcleos compactos e de uso misto reduzem as necessidades de deslocamentos e criam bairros mais sustentáveis, né? Então, na cidade dispersa, essas distâncias fazem com que os eixos viários sejam estruturadores do território, há mais poluição, há um aumento do tempo de transporte e há também a diluição das diferenças entre urbano e rural. Em contrapartida, na cidade compacta, existe a possibilidade de um transporte público mais racional e eficiente por conta dessa distância curta entre moradia, trabalho e lazer.
É importante fazer um paralelo do que aconteceu no Brasil, como se deu o espraiamento urbano no Brasil, que diferentemente da Europa e também dos Estados Unidos, o espraiamento urbano no Brasil se deu a partir da precariedade e informalidade dos assentamentos, principalmente entre 1940 e 1980, e a proliferação de condomínios fechados se deu a partir de 1990, entre 1990 e 2000. Então, o espraiamento urbano na Europa e também nos Estados Unidos foi feito a partir de da criação de subúrbios de classe média alta, e no Brasil isso aconteceu de forma diferente. Então, segundo Nestor Goulart Reis, a urbanização dispersa é caracterizada pelo esgarçamento do tecido urbano, a superação dos conceitos de cidade e campo e a configuração de de um único sistema urbano. Aqui eu faço uma breve contextualização de Campinas, que é o nosso recorte territorial. Campinas se localiza no estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil, e a região metropolitana de Campinas se localiza numa posição de extrema confluência com as demais regiões metropolitanas do estado de São Paulo, conformando o que se denomina a macrometrópole paulista. A segunda imagem é um zoom um pouco mais ampliado na região metropolitana de Campinas, com destaque para o município de Campinas, e aqui a gente percebe essa presença bem marcante dos eixos viários, que são as rodovias, que são extremamente determinantes para a configuração desse território. Então, quando a gente analisa a urbanização dispersa na RMC, esses dois mapas nos auxiliam bastante, porque o primeiro mapa é da evolução das áreas urbanizadas na RMC, de 1965 a 2015, e a gente percebe como se deu esse espraiamento, né, acompanhando os eixos viários e alguns núcleos urbanos proliferados de forma bem dispersa e fragmentada no território, causando inclusive conurbação entre algumas cidades, principalmente no eixo Sumaré e Vinhedo. O segundo mapa são as áreas urbanizadas, os perímetros urbanos municipais, e aqui também a gente percebe a presença de grandes vazios urbanos, ou, segundo o mapa, áreas urbanas não ocupadas, que estão dentro do perímetro urbano, mas não são áreas urbanizadas, e fragmentam essa área urbanizada em vermelho. E as áreas rurais, que são as áreas verdes, se encontram extremamente estranguladas em algumas regiões por esses perímetros urbanos, por essa urbanização, né? A exemplo da região sul de Campinas, entre Campinas, Montemor e Indaiatuba, essa área rural que se encontra estrangulada entre essas áreas urbanizadas que acompanham o eixo viário aqui da rodovia Santos Dumont e estrangulam essa região rural. Então, a urbanização dispersa em Campinas gera essas franjas urbanas que entram em conflito com as atividades rurais pré-existentes, e a definição dos limites entre rural e urbano é dificultada pela diversidade de processos que está em jogo. Então, a gente traz aqui o conceito de rural metropolitano, que abrange esses espaços rurais e essas áreas de interface rural-urbana nas metrópoles, segundo Belenzani, Fernandes e Travassos. Segundo essas autoras, a ruralidade nas metrópoles não desaparece, mas é reinterpretada no processo de urbanização contemporâneo, porque além de funções agrícolas, também tem funções ambientais e culturais. Então, nas franjas urbanas, as franjas urbanas são territórios de disputa, porque possuem atividades rurais, preservação ambiental, mas uma pressão pela expansão urbana. E essa disputa se reflete nas políticas urbanas voltadas para essas áreas, que simultaneamente promovem proteção ambiental e indução da urbanização. Então, dito tudo isso, é importante que a gente analise como se dá o planejamento territorial, então, em Campinas. E para isso a gente vai analisar o Plano Diretor de 2018 e as leis expansivas, aqui a gente coloca entre aspas, porque foi um termo cunhado por uma autora, para caracterizar algumas legislações de indução da expansão urbana. Então, esse primeiro mapa do Plano Diretor de Campinas é o mapa de macrozoneamento, que define 4 macrozonas para a cidade de Campinas. A gente chama atenção para 2 delas. A primeira, a macrozona macrometropolitana, que abrange região situada integralmente no perímetro urbano, impactada por estruturas viárias, equipamentos e atividades econômicas
de abrangência regional, nacional e internacional. E a outra macrozona que a gente chama atenção é a macrozona de desenvolvimento ordenado, que é essa verde mais clara, que abrange a região situada integralmente na zona rural, destinada ao desenvolvimento de usos rurais e urbanos compatíveis com os termos da legislação específica. Então, existe uma aparente contradição quando ela determina como diretriz a ocupação dessas áreas com usos rurais e urbanos em uma zona que, segundo a própria macrozona, é uma zona rural. O plano diretor de Campinas também divide o município em unidades territoriais básicas e unidades territoriais rurais. As unidades territoriais básicas são as áreas urbanas, e para as unidades territoriais rurais, o plano diretor define algumas diretrizes, como, por exemplo, a valorização da produção agrícola, proteção ambiental e a preservação das atividades culturais. Então, é interessante a gente notar que o plano diretor de Campinas reconhece a importância dessas áreas rurais para a valorização da produção agrícola, para a proteção ambiental e para a preservação de atividades culturais. Mas, de forma aparentemente contraditória, define para essas áreas a macrozona de desenvolvimento ordenado, que permite usos urbanos nessas áreas. E aqui, o primeiro quadro analítico da pesquisa, a gente traz essas legislações e decretos municipais de indução da expansão urbana. A gente consegue fazer algumas relações entre essas leis, a começar pela segunda lei aqui do quadro, que é a lei de junho de 96, e a lei número 217 de 2018, que possuem semelhança na contradição da regulação de usos urbanos e rurais. Então, a primeira, ela regula e determina critérios urbanísticos para empreendimentos urbanos nas áreas rurais, enquanto que a segunda, ela estabelece a criação da zona de expansão urbana em Campinas, permitindo usos urbanos de forma compatível e sustentável, ao mesmo tempo que tem como diretriz o controle da ocupação urbana desordenada, também apresentando aparentemente uma contradição, né? Outra relação que a gente pode estabelecer é entre a primeira lei do quadro, que é a lei de janeiro de 96, que ela conceitua loteamento fechado em Campinas, então conceitua esse loteamento fechado como sendo loteamento cercado ou murado, e o decreto de 2012, que dispensa a obrigatoriedade da destinação de 15% da área de uma gleba loteada para a implantação de equipamentos públicos urbanos e comunitários e para o sistema de lazer, quando o loteamento for de uso exclusivamente residencial do tipo unifamiliar, que é uma condição na qual se encaixam grande parte dos condomínios fechados. Então, a primeira lei conceitua o que é loteamento fechado, o decreto de 2012 dispensa essa obrigatoriedade da destinação dessas áreas para a implantação de equipamentos públicos, urbanos e comunitários em áreas exclusivamente residencial do tipo unifamiliar, que são os condomínios fechados. Então, elas se assemelham na regulação e na permissividade da criação dos chamados condomínios fechados. Uma outra relação que a gente pode estabelecer é entre essas duas leis, entre a primeira e a segunda lei do quadro, a lei de janeiro de 96 e a lei de junho de 96, né? Elas são do mesmo ano, né? Foram feitas no mesmo ano, sendo que a primeira regula novamente a implantação de loteamentos fechados, conceitua o que é loteamento fechado, e a segunda, ela determina critérios urbanísticos para empreendimentos urbanos em áreas rurais. Então, de novo, a instalação de condomínios fechados em áreas rurais foi facilitada através dessas duas leis, né? É importante também a gente falar que essa última lei, que é a lei de 2018, ela foi alterada pela Lei Complementar número 490, de 4 de julho de 2024, que, dentre outras coisas, alterou o artigo 3º, determinando que a alteração de uso rural para o uso urbano deverá ser precedida de parcelamento do solo, nos termos da legislação aplicável. E o último quadro aqui da pesquisa é um quadro comparativo entre as diretrizes do Plano Diretor de Campinas e as diretrizes da ONU para cidades sustentáveis. Então, o quadro está dividido da seguinte forma. A primeira coluna são as macrozonas do Plano Diretor, a segunda coluna são as diretrizes
para cidades sustentáveis, que estão presentes nas macrozonas, e a terceira coluna são os documentos e as ferramentas da ONU que foram analisados e que possuem relação com essas diretrizes presentes nas macrozonas. Então, a ocupação de áreas vazias, adensamento habitacional e uso misto são diretrizes que estão presentes na macrozona de estruturação urbana, macrozona macrometropolitana, ampliação da oferta de moradia está presente na macrozona de estruturação urbana, a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural, o controle da expansão urbana está presente na macrozona de desenvolvimento ordenado, também na macrozona de relevância ambiental, e o incentivo à proteção ambiental e valorização da atividade rural na macrozona de relevância ambiental. Então, essas diretrizes são próprias do plano diretor, das macrozonas do plano diretor, e os documentos e as ferramentas da ONU que fazem relação com essas diretrizes são, em primeiro lugar, né, se a gente pegar os objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo número 11 e o objetivo número 15 se assemelham com essas diretrizes. O objetivo número 11 tem como objetivo garantir o acesso de todos à habitação segura, proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo, apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais. Então, essas diretrizes a gente encontra nessas diretrizes do plano diretor de Campinas. E o objetivo de desenvolvimento sustentável número 15 tem como objetivo proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, né? Então, a gente pode fazer uma relação bem direta com a macrozona de relevância ambiental, por exemplo. Com relação à nova agenda urbana, o item 69 da agenda, que tem como diretriz a promoção do uso sustentável da terra, combinando expansões urbanas com densidades e capacidade adequadas. De novo, a gente consegue fazer um paralelo com essas primeiras diretrizes aqui do quadro, né, ocupação de áreas vazias, adensamento habitacional e uso misto, que estão presentes nas macrozonas do plano diretor de Campinas. E com relação à ferramenta My Neighborhood, ela estabelece alguns itens de recomendação de projeto para áreas, para uma cidade mais compacta. Entre essas diretrizes, tem aqui a determinação de uma promoção de um uso misto, densidade eficiente e preservação e integração das infraestruturas azul e verde. Então, de novo, essas diretrizes a gente consegue encontrar nas diretrizes das macrozonas do Plano Diretor de 2018. Então, existem correspondências entre as diretrizes do Plano Diretor de Campinas, presentes nas macrozonas, e as diretrizes da ONU para cidades sustentáveis. Então, as considerações finais dessa pesquisa é que, bom, apesar das correspondências entre o plano diretor e as diretrizes e premissas presentes nos ODS, na NAU e no My Neighborhood da ONU, como a gente viu no quadro anterior, há contradições e legislações indutoras à expansão urbana que impedem a aplicação efetiva de práticas sustentáveis baseadas no conceito de cidade compacta. A primeira contradição é no próprio plano diretor, que incentiva a urbanização dispersa e se contrapõe às diretrizes de valorização da área rural e preservação ambiental presentes no próprio plano, e o conjunto de legislações que promove o incentivo de atuação de agentes do mercado imobiliário, permitindo a criação de loteamentos fechados em áreas cada vez mais afastadas do centro, aumentando a dispersão e a ocupação urbana em áreas até então destinadas aos usos rurais. As consequências disso são, em primeiro lugar, que as diretrizes de valorização da área rural e preservação ambiental presentes no plano diretor tornam-se apenas discursivas, e, na mesma linha, há uma fraca força política das premissas do desenvolvimento sustentável da ONU, bem como das recomendações da ferramenta My Neighborhood. Então, através dessa análise, revelam-se dois pontos. Primeiro, a importância da legislação urbanística de Campinas na indução de um padrão de urbanização dispersa, contrapondo-se a diretrizes de desenvolvimento urbano mais sustentável, e a necessidade das esferas política e social da cidade de Campinas compreenderem a importância do espaço rural metropolitano para o equilíbrio ecológico da região, bem como os benefícios de uma cidade mais compacta, para que futuras legislações urbanísticas abordem temas de ações alinhadas com as premissas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da nova agenda urbana, e se utilizem de recomendações de desenho urbano presentes na ferramenta My Neighborhood da ONU. Então, é isso, e muito obrigado pela atenção.